Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural já está no ar aqui na TV UFG e o nosso tema de hoje vai ser redes sociais, um dos maiores fenômenos na nossa sociedade nas últimas décadas. Vamos às ruas e entrevistamos blogueiros, professores de marketing digital, fomos numa agência de publicidade e no Retrato Cultural, uma entrevista com o pessoal do Entre Brisas. Vamos começar! Então, muito bem, nós estamos começando o nosso Enredo Cultural de hoje. Nós vamos falar sobre a importância das redes sociais na vida contemporânea. Parece até um tema de TCC isso, né, professora? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Essa é a professora Flávia Martins e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa importância das redes sociais, né? Um fenômeno que hoje já não é tão mais novo assim, mas a cada ano que passa ganha uma importância maior na vida das pessoas, né, professora? Sim, claro. É um fenômeno que começa lá na origem da popularização das redes mundiais de computador, lá na década de 70, 80 e vem ganhando cada vez mais força, né? Hoje o Brasil, por exemplo, é o segundo maior consumidor, e usuário de redes sociais. E também, além disso, a gente vê que a maioria das pessoas, cerca de 70%, segundo as pesquisas, das pessoas que estão conectadas, elas fazem uso de redes sociais, né? Então a gente vê que é uma prática muito comum hoje e que está relacionada à maioria dos relacionamentos que nós vivemos, né? A forma como nós relacionamos com as pessoas, com as empresas, com o mundo em geral. Às vezes parece até meio piegas falar sobre isso, assim, né? Porque todo mundo fala que a rede social é uma vitrine da sua vida, uma expansão da sua vida. Ela é democrática porque ela te dá direito a falar o que você quiser. Esses são os atrativos mesmo, assim, de uma pessoa hoje procurar e se inscrever numa rede social. E assim, quando a gente fala de redes sociais hoje em dia também não é mais o Facebook, né? São tantas opções que você tem. Então, como é que você identifica, assim, como é que você vê essa questão da identidade da pessoa nesse relacionamento com as redes sociais? Por que há esse interesse tão grande? Assim? Eu acho que a possibilidade que as redes sociais trazem de dar voz às pessoas é um dos principais atrativos, né? Diferente das mídias massivas que nós tínhamos, em que a gente havia um único emissor e vários receptores, agora todo mundo pode ser emissor, todos podem falar, e as pessoas podem falar relativamente o que elas quiserem nessas redes, Então, eu acho que esse é um dos principais atrativos, a possibilidade das pessoas falarem umas com as outras, se comunicarem de maneira rápida, instantânea, geralmente eficiente, E principalmente exporem aquilo que elas estão pensando. Então, a gente tem os blogs pessoais, a gente tem os vídeos, as próprias redes, de compartilhamento de informação que faz com que as pessoas se posicionem, se mostrem. E isso é, por um lado, positivo e, por um outro lado, também isso pode ser negativo, essa exposição excessiva da vida das pessoas. Então, olá, eu sou Felipe Ferreira Leal e eu sou publicitário. A Jogo da Velha ela é um braço digital da Pagu Propaganda. Ela surgiu há pouco tempo com uma necessidade de atender demandas digitais e de internet da Pagu. Falando principalmente de estratégia de mídia, estratégia criativa e hoje, principalmente, estratégias para redes sociais. Então, produção de conteúdo para rede social, mídia online envolvendo Google, envolvendo Facebook, Instagram, Twitter, Waze e qualquer outra mídia online que seja necessária ao cliente. E a própria rede social, que é um dos pontos fortes da agência e o principal trabalho também que a agência oferece. Isso envolve muito estudo, envolve muita pesquisa e muito planejamento. Então a gente conhece o nicho de mercado que o cliente atua, a gente conhece o próprio cliente, tem que conhecer muito o produto ou o serviço que ele está vendendo. E com todas essas informações a gente identificar o que vai ser necessário para resolver o problema que ele tem, seja um problema de comunicação, um problema de venda ou até mesmo um problema de marca, e escolher quais são os melhores meios que a gente vai veicular essa comunicação e essa estratégia. Diego Dasqueri Ramírez Bazan e sou produtor e diretor audiovisual.
Bom, o Entre Brisas ele começou de uma necessidade minha e do antigo sócio do Entre Brisas, o Pedro Vinícius Novaes, de começar a atuar na área audiovisual. A gente não tinha muita experiência no audiovisual e começou a trocar ideia, vamos gravar alguma coisa, né? Até para fazer portfólio. Então a gente juntou, fez alguns roteiros, ele fez um roteiro primeiro, né, que foi o Cura-se Gays, e que era uma resposta ao Marcos Feliciano na época e tal. E a gente se sentiu bem fazendo aquilo. Aí a gente falou, pô, vamos começar a fazer isso semanal, vamos exercitar mais. E assim, como um exercício que surgiu Entre Brisas. E aí ele já era meio que a onda, Porta dos Fundos, Parafernália. Então a gente decidiu abrir um canal também para fazer entretenimento. E foi daí que surgiu Entre Brisas. Depois do terceiro vídeo a gente anunciou um teste de elenco, apareceram umas 60 pessoas. E aí a gente formou o nosso primeiro elenco fixo, né? Foram 6 atores no total. E daí pra frente a gente começou a desenvolver nosso trabalho de maneira mais crítica, digamos assim, né? Os textos não começaram de uma forma crítica, criticando alguma coisa da sociedade e tal, a gente foi tendendo mais pro comercial, meio que tendo um pouco dos dois, e também começamos a desenvolver melhor no quesito comédia, né? Porque até então ninguém tinha prática nenhuma. E comédia é uma coisa muito difícil, exige timing, exige saber as técnicas de quebra de expectativa, né? De contradição, essas coisas todas. E como ninguém ali tinha experiência, foi uma escola. Assim, eu particularmente no YouTube, eu não acredito que exista concorrência, até porque você está assistindo Porta dos Fundos, de repente você enjoa. Aí você vai para a Parafernália, você enjoa, você vai procurando opções. De repente você volta no Porta dos Fundos, não existe essa fidelidade, né? Não, sou Porta dos Fundos até morrer, não existe isso. Eu acho até, se alguém pensa assim, eu acho até meio que uma coisa errada, um jeito errado de se pensar. Porque a internet está ali, você pode ver a qualquer momento, você pode acompanhar todos ao mesmo tempo, né? As minhas referências no Entre Brisas a gente pega de fora, que é geralmente canais dos Estados Unidos, e tem um específico que eu sou muito fã, que é equatoriano o canal. Inclusive eles estão a nível do Porta dos Fundos com relação à comédia, né? Só que eles atingem da ponta do Uruguai até a última ponta do México ali, Espanha, enfim, é o Entuf TV. E o jeito deles fazerem comédia, para mim foi o que me ensinou, né? Foi o que me deu a maior referência. Pô, e fazer vídeo pra internet é difícil, porque todo mundo do Entre Brisas no início veio do cinema, né? A gente fazia curta-metragens e tal, fez trabalhos com a Rosa Berardo, que inclusive é professora da UFG. E quando chegou para fazer trabalhos para internet, a gente simplesmente viu essa dificuldade de dialogar com o público de internet. Porque no YouTube você tem que manter o interesse deles até o final do vídeo para poder rentabilizar o vídeo, para o vídeo chegar a ficar marcado na coluna lateral como um vídeo mais visto e tal. Se você não tem um tempo estimado de views, seu vídeo por si só ele não acaba se espalhando na rede, né? Então a gente viu todas essas dificuldades e tentou trabalhar até chegar num certo nível que dava para falar, não, agora a gente está preparado realmente para trabalhar com o YouTube. O programa Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo e na volta a gente fala mais sobre rede social aqui na TV UFG. Meu nome é Alessandra Gomes, sou formada em Relações Internacionais, trabalho na Universidade Federal e tenho um blog de moda. Bom, o blog começou depois de trabalhar 2 anos com marketing de shopping center e quando a gente trabalha com shopping, a gente tem um cuidado muito grande com moda, a gente estuda muito, pesquisa muito e acabou desenvolvendo um gosto, né? Uma preferência por esse segmento. E aí foi que surgiu a ideia de fazer, depois de sair do shopping e trabalhar no serviço público, surgiu a ideia de ter como um hobby o blog, que acabou virando uma coisa séria.
né? Hoje ele me toma um pouco mais de tempo do que há 4 anos atrás, quando ele foi criado. E hoje não é só moda, hoje a gente fala um pouquinho de gastronomia, a gente fala um pouquinho sobre dicas de Goiânia, dicas de viagem, de beleza. Mas é como se fosse um bate-papo entre amigas. O público, a maior parte do público é feminino, entre 18 e 35 anos, então assim surgiu o blog. O blog começou, como eu te falei, como uma brincadeira e com o passar do tempo e com o interesse de outras marcas a se associarem ao meu nome, à minha imagem, à imagem do blog, a gente começou a desenvolver um novo trabalho. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu uma questão de profissionalismo. Então, tem designers envolvidos, fotógrafos profissionais. Hoje existe uma hospedagem, todo um cuidado com a linguagem. Então, muito diferente de 4 anos atrás, quando era apenas uma brincadeira, né? E de lá para cá, outras coisas que mudaram muito foram as redes sociais, né? O blog hoje ele não sobrevive sem as redes sociais, porque é uma forma de comunicação rápida. Então, de lá para cá, páginas no Facebook, perfis no Instagram, agora no Snapchat, que está a onda do Snap. E é uma forma de tornar mais próximo do leitor, né? Que hoje no Instagram são mais de 4 mil seguidores, que conversam diariamente comigo, quando eu dou dicas de moda, quando eu dou dicas de lugares para conhecer em Goiânia. Então, é uma troca, né? Mas é uma troca feita de uma forma consciente, planejada, organizada. Não é simplesmente escrever sobre um assunto aleatório. Existe toda uma programação, um estudo do conteúdo, enfim, de inspirações que me motivam a produzir o material para o blog hoje. Ainda há no mercado de Goiânia ainda há um pouco de resistência a redes sociais e à internet, ao trabalho feito ali dentro, porque eles realmente acham assim, eles entram no Facebook, na página inicial, diz que lá tudo é gratuito e sempre será gratuito. Só que tudo é gratuito e sempre será gratuito para o usuário comum, não para uma marca. Para uma marca é como uma TV, por exemplo, você só expõe sua marca lá se você pagar. Então no Facebook é a mesma coisa. Então hoje alguns clientes já têm essa noção um pouco maior que é necessário um trabalho de marca e de relacionamento muito forte e que não é simplesmente fazer uma publicação com uma foto bonitinha, às vezes. Envolve todo um trabalho de pesquisa, de saber qual o texto certo para ser publicado, qual o horário correto para ser publicado, qual a imagem correta que deve ser usada e a forma que você vai lidar com o feedback do cliente, do seu cliente, a partir dessa comunicação que você colocou ali dentro. A primeira coisa que ela tem que ter em mente é que ali não é uma empresa falando com o cliente. Ali ela tem que ser um amigo falando com outro amigo. Ela tem que se tornar parte da vida social, da rede social daquele cliente dele. Então esse relacionamento é muito pensado nisso, de você se preocupar com a pessoa, saber quem ela é, saber qual idade ela tem, saber onde ela trabalha, se ela tem filho, se ela não tem filho, se é casada, se não é casada. Tudo isso vai interferir na forma que você vai conversar com ela. Então o relacionamento dentro da rede social é visto dessa forma, de você não tentar vender alguma coisa, mas tentar se relacionar e com esse relacionamento você conseguir que essa pessoa vá à sua loja e ali sim você consegue fazer um trabalho de venda. Eu escolhi trabalhar com internet, sim, foi por acaso, mas foi um acaso meio calculado. Meu primeiro emprego em agência de propaganda foi trabalhando com rede social e trabalhando com internet. Então eu vi ali dentro que algumas potencialidades que eu tinha podia aplicar ali dentro da rede social, dentro da internet. E vi que ali também era um meio promissor. Eu comecei em 2011, onde ainda o Facebook estava começando a engatear no Brasil, já era muito forte fora, mas estava começando a engatear aqui dentro do Brasil. Uma época que o Orkut já estava começando a ter uma certa decadência, né, já estava bem decadente na época, e eu consegui enxergar uma possibilidade que é muito mais ampla e muito mais promissora para o futuro. Não que o off vai acabar, mas o off hoje ele está muito mais ligado ao digital. Ele está muito mais integrado, então quase que não existe mais essa divisão. Eu percebi que isso seria um bom caminho a se trabalhar. Olá, meu nome é Ludielma, sou sócia aqui da Panaceia Filmes e vim falar um pouco sobre a relação de cinema e redes sociais. Então, o filme vai ser lançado
daqui a 2 meses, começa já a criar um movimento nas redes sociais para as pessoas ouvirem falar do filme ou falar do filme. E aí, quando o filme é lançado, já tem um público que sabe do que se trata o filme e que vai interessado na sala de cinema procurando o filme. Essa relação, a gente pode citar um exemplo de um caso bem sucedido, foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, que ele teve tantos fãs no Facebook, tantos aclamação assim, do público, que o próprio público começou a pedir esse filme na sala de cinema da cidade própria, por exemplo. A gente quer aqui em Goiânia porque ainda não chegou. Então, o pessoal da produção ficava sabendo pelo Facebook que estava tendo um número X de público esperando o filme já. Então, eles davam um jeito de trazer o filme para cá. Então, o filme conseguiu, com poucas cópias, chegar a muita gente porque conseguiu se distribuir muito bem nesse sentido. Assim. Os fãs estavam procurando, então o filme já chegava com um público aclamado já. Outro caso de sucesso também é Helena, que antes do filme ser lançado começou a lançar campanha de Cadê Helena? Eu conheço Helena, vocês viram Helena? Para divulgar o nome assim e buscar interesse das pessoas nessa pessoa que é a Helena, que foi uma atriz, uma artista, dançarina. E aí fizeram vídeos virais para divulgar mesmo. E aí um filme documentário foi lançado na sala de cinema e teve seu público. Tá, tudo bem que é um público pequeno comparado aos de ficção. Saindo um pouco dessa questão de divulgação, tem a questão da rede social como mais um elemento da narrativa. Por exemplo, a gente tem Latitudes, que é um filme que também é websérie e também é uma série de televisão. O que eles fizeram? Eles lançavam um episódio na terça-feira no YouTube, na quarta-feira eles lançavam os bastidores dele na televisão, e no final dos filmes, que cada episódio tinha em torno de 15 minutos, e era o encontro do casal em uma cidade que os dois viajavam muito e eles acabavam se encontrando em cidades diferentes. E aí, depois que lançou todas as cidades no YouTube, eles editaram e virou um filme que foi lançado nas salas comerciais. Então também tem essa relação de usar a ferramenta das redes sociais também para fazer parte da narrativa, assim. O programa Enredo Cultural vai para o seu segundo intervalo. Na volta tem mais, hein? Não sai daí. Eu sou João Batista, eu sou formado em Ciência da Computação. Eu criei o Tweet Recommender, que é um aplicativo para recomendação de tweets. Na verdade, a ideia inicial foi criar uma aplicação que pudesse auxiliar as pessoas a encontrar os melhores tweets na sua timeline do Twitter. E como a ideia foi amadurecendo, primeiramente pensamos em criar um aplicativo móvel para ser disponibilizado para aparelhos, tanto para Android quanto para o iOS, né? Só que, como era um projeto vinculado ao meu curso, ao PFC, Trabalho de Conclusão de Curso, o tempo foi bem curto e eu não pude avançar nessa ideia e o professor Celso, que era o meu orientador na época, sugeriu que eu criasse então uma página web só para disponibilizar os resultados dessa aplicação. Como o Twitter ele funciona para a pessoa consumir informações de outras pessoas, então fica um pouco complexo para essas pessoas acharem bons conteúdos, bons tweets, na verdade, lá na sua timeline. E a ideia então foi facilitar a vida das pessoas, trazendo esse aplicativo que vai automaticamente selecionar esses melhores a partir do perfil dessa pessoa e disponibilizar isso para elas. Por enquanto é só um site, não tem disponibilidade para download, mas futuramente a gente vai criar um aplicativo para celular e tablets e tudo mais. Por enquanto o site é acessível para população em geral e para quem tem Twitter. Se não tem o Twitter, fica impossível de acessar a aplicação.
Bom, a empresa ela precisa pensar inicialmente quem é o público dessa empresa, quem é o seu público, né? Porque às vezes o seu público não vai estar totalmente naquele ambiente. Às vezes a gente tem a impressão de que todo mundo hoje está conectado, mas nem todo mundo está conectado. Assim. Não é necessariamente assim. Então acho que parte daí, quem é o público dessa empresa? E depois disso, né, quais são as estratégias complementares ou outras estratégias de comunicação que essa empresa tem? Logicamente hoje é difícil a gente ver empresas que só precisam se comunicar por meio do digital. O digital ele acaba sendo, para a maioria das empresas, lógico, algumas exceções de empresas exclusivamente digitais, mas para a maioria das empresas, uma outra estratégia, uma das estratégias que ela utiliza. Então, é importante que a empresa ela mantenha uma coerência na comunicação. Então, da mesma forma que ela tem aquele relacionamento, ela mantém aquela página, ela precisa também preocupar-se com atendimento presencial, ela precisa se preocupar com outras estratégias de comunicação que não são só digitais, né? Porque aí isso vai dar consistência para a imagem dessa empresa, né? Porque não adianta nada a pessoa ter lá uma página super bonita e ir presencialmente não ser bem atendida, por exemplo, na empresa. O que um indivíduo não deve fazer numa rede social? Bom, uma das desvantagens hoje, né, das redes sociais está ligada àquilo que nós falamos no início, que é a necessidade que as pessoas têm de falarem, de se exporem, né? E aí um dos prejuízos, eu acho que hoje, né, existem, é que a exposição que é feita pelo próprio indivíduo pode se voltar contra ele. Né, no sentido de que, a partir de que eu exponho demais na minha própria vida, eu posso estar sujeito a crimes virtuais, né? A gente vê muitos casos de senhas roubadas, perfis, né? E diversos outros crimes virtuais que são utilizados a partir das informações fornecidas pelo próprio indivíduo. Então, a pessoa fornece essas informações. Eu acho que aí está um dos problemas hoje dessas redes. E um outro problema, eu acho que está a questão dos excessos, né? O uso excessivo das redes acaba, assim como outras coisas, causando vícios, né? Então a gente vê hoje pessoas que estão muito viciadas, muito ligadas a essa questão das redes, mesmo no encontro presencial, né? Várias pessoas na mesa de um bar, todo mundo, cada um com seu smartphone, na sua rede social. Então isso acho que é um dos problemas, uma das desvantagens. A gente tem várias vantagens, é muito positivo, pode ser muito bom para várias coisas, mas a gente tem essas dificuldades ainda com relação às redes. Primeira coisa, investir em boa fotografia, boa imagem, né? Todos os blogs, é um quesito principal ter uma imagem boa, ter uma diagramação de site legal, né? Então, por isso a gente investe tanto em programação, em designers envolvidos todo esse processo de criação do blog. E, além disso, existe toda uma preparação de conteúdo de forma planejada, antecipada e revisada. Eu acho que o divisor de águas mesmo foi quando algumas marcas nos procuraram para associá-las à imagem do blog, né? Então foi uma novidade, porque eu escrevia assuntos que eu gostava, aliás, eu continuo escrevendo assuntos que eu gosto, temas que eu gosto, mas agora tinha uma marca envolvida, tinha uma parceria envolvida, tinha um contrato firmado, né? Porque o blog hoje existem conteúdos patrocinados e outros não patrocinados. Então, a partir desse momento que houve essa procura de marcas, de serviços e convites até que antes eu não recebia, eu comecei a ver que era uma coisa mais séria. Então é isso, pessoal. O programa Enredo Cultural de hoje vai chegando ao final. Semana que vem você já sabe, a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG, no canal 14. Valeu!